Joga aqui dentro. Isso. Esse líquido vai pra onde, professor? Vamos lá. Espera aí. É o xixi? Não. Vamos lá, daqui a pouco você vai saber para onde vai. Bom, você botar mais não. Beleza. Ó, então aqui a gente tem o intestino delgado. Aqui, ó. Dá pra ver? Dá. Consegue ver? Se quiser levantar, pode levantar. Aqui, cadê o Pedro? Pedro, vem pra cá pra ver se você lembra da pergunta. Então, olha só, você está vendo que tem um conteúdo de alimento aqui dentro do intestino delgado, porém saiu algum líquido. Tá vendo? Esse líquido aqui que saiu é o que você está absorvendo pelas microvelocidades, o que eu absorvo pelas microvelocidades do intestino delgado e vai cair na corrente sanguínea. Ok? Bom, a gente falou da digestão a maior parte da digestão química dos carboidratos lá na boca, pela amilase salivar, certo? Tem pH 7, ela é neutra e reage com os carboidratos. Falando da digestão das proteínas, no estômago com o HCl e a pepsina, tem pH 2 a 3, ácido. Porém, quando chega aqui no intestino delgado, numa região chamada duodeno, a gente vai ter o próprio intestino delgado produzindo um suco chamado de entérico, que já ajuda nessa digestão a quebrar o restante desses alimentos. E tem outras duas glândulas ou órgãos anexos. Esse daqui está representando a bile. É um detergente. A bile tem a função, entre aspas, de um detergente. O que o detergente faz? Ele não diminui as moléculas de gordura? A bile vai fazer a mesma coisa. Ela é produzida lá no fígado, tá? A bile é produzida no fígado, ok? E aí essa bile é armazenada na vesícula biliar. E a vesícula biliar vai lançar a bile no duodeno. E o que a bile vai fazer? O detergente tem uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica. A parte hidrofílica reage com a parte polar e a parte hidrofóbica com a parte apolar. A gordura é apolar. É um polímero, né? Ela é uma sequência de carbono, hidrogênio, oxigênio, e que não tem uma formação de polo nem positivo nem negativo. Então ela é apolar. Por isso que ela não reage com a água. A água é polar. A água tem polo positivo e polo negativo. A gordura não. Então só pode reagir com gordura quem é apolar, como por exemplo o detergente. E a bile, representada pelos sais biliares ou conteúdo biliar, ela tem essa capacidade de reagir e, na verdade, produzir as micelas. As micelas são aqueles conteúdos de gordura que vão ser separados em pedaços. Então, imagina que a gordura é uma molécula grande, que de difícil absorção por si só, e ela precisa ser diminuída. E essas micelas são provocadas pela ação da bile. E aí, são essas micelas que vão levar a gordura para dentro do nosso corpo, para cair na corrente. Então, ó, abre aqui o intestino delgado. Até porque o detergente é feito de gordura, né? Justamente. Gordura reage com gordura, sempre. Apolar com apolar. A gente já viu isso em química, com certeza. Sim. Ó, olha lá, ó. Olha aqui. Olha aqui. Olha o que vai acontecer. Opa! Olha aí, vem ver a reação. Você está vendo o que o sabão está fazendo, o detergente, a bile está fazendo? Está aumentando o líquido ou não está? Por que está aumentando o líquido? Ué, acabei de explicar. Porque ela divide várias. O quem? A gordura. A gordura que estava retida aqui ainda, agora está começando a sair. Essa parte aqui, ó, tá vendo? A espuma, né, do detergente ou do sabão, nesse caso, está representando a reação
da bile com a gordura formando as micelas. Tá? E nessas micelas aqui, ó, elas vão saindo pelas microvelocidades, vão penetrando para cair na corrente sanguínea. Isso acontece no nosso corpo. Mas não é só isso. A gente ainda tem outra glândula, outro órgão que vai fazer esse processo, que é o pâncreas. Isso é o quê? O pâncreas, ele vai produzir tesoura. Alguém corta aqui para mim que está com a mão assim. O pâncreas vai produzir algumas enzimas de pH 8, levemente básico, e principalmente íons bicarbonato. O pâncreas vai produzir íons bicarbonato. Tá? Não, só um só. Abre aqui. Vamos colocar agora. Ó. Olha a reação do bicarbonato. Olha o que está acontecendo. Está reagindo mais. Ó, o líquido está aumentando mais ainda. Está saindo mais coisa. Por que está saindo mais coisa? Porque o bicarbonato, né, que são os sais, tem partes positivas e partes negativas. E a parte positiva começa a reagir. E começa a retirar daqui alguns íons do alimento para poder sair. Olha aqui a quantidade. O bicarbonato reagindo, ó. Ó. Beleza? Dá para ver a reação? Sim. Além do bicarbonato, o pâncreas vai produzir uma série de outras enzimas que vai reagir com os açúcares que não foram absorvidos nem quebrados lá na boca. Ele vai reagir com algumas proteínas que não passaram, e não foram quebradas no estômago, e lipídios que a bile não conseguiu quebrar, emulsionar. Então, o pâncreas tem essa função também. Ele vai produzir esse resto de enzimas e vai ser lançado tudo aqui. Ou seja, tudo vai começar a ser absorvido aonde? Aqui. Isso vai começar no duodeno e vai percorrer todo o intestino delgado. Foi? Foi, sim. Tudo bem? Isso aqui, ó, é o que você digeriu do que você comeu. Ó. Ó. Beleza? Deu pra ver? Deu. Ó. Muita digestão, hein? Professor, e o xixi? Comeu bem. Outro processo. Outro processo. Vamos agora para o intestino grosso. Na saída do intestino delgado, agora a gente vai para o intestino grosso. Tudo que tinha que ser absorvido já foi absorvido pelas microvelocidades. A gente tem mais ou menos alguns de 7, se eu não me engano, alguns metros, uns 14 metros de intestino, tá? Que a gente tem dentro do corpo. Se eu estiver falando alguma informação errada, depois eu corrijo, porque está saindo no vídeo, né? Então, esse caminho percorrido pelo alimento, ele vai até o final do intestino grosso. Agora, abre esse pano para mim. Dá para ver que o intestino... Olha a diferença de textura do intestino delgado para o intestino grosso. O intestino grosso ele é mais grosso, né? A musculatura dele é mais forte. Ele não tem essas microvelocidades tão aparentes. Assim mesmo. Só abrir assim. Tá bom assim. Essas linhas só esticar. Então, agora a gente vai tirar o conteúdo do intestino delgado e colocar no intestino grosso. O que vai acontecer no intestino grosso? O que vocês acham? Vai virar massa de bolo. Vai virar um pouco Aí, ó. de bolo. Vai virar um cocô? Pega aqui, ó. Pega aqui. Calma aí. Pega, pode pegar. Pega com a mão. Isso. Vai, bota aqui. Bota assim, ó. Faz uma carreirinha aqui assim, ó. Isso, faz uma carreira assim. Isso, vai. Bota aí. Pega aí. Isso, bota aqui assim. Pega minha mão. Vai. Isso. Foi, né? O alimento saiu do intestino delgado e foi para o intestino grosso, beleza? No intestino grosso, ó. O que está acontecendo aqui?
Sai travando. Absorvendo. Quem falou? Absorvendo o quê? Principalmente qual deles? Proteínas. Não. Gordura. Também, muito mais no intestino delgado. Não. Sangue. Que xixi, cara. Esquece xixi. Esquece o xixi. Não tem nada a ver. Só cocô. Água. O intestino grosso é a água. Mas óbvio. A água é absorvida aqui. A água que a gente bebe é absorvida no intestino grosso. Água dos alimentos. A água dos alimentos. A água que veio de tudo. Por isso que não come, tá secando. Justamente. Ah, tá. Sim, no intestino grosso. Pode começar no intestino delgado, tá? Porque a presença de bactéria pode estar aqui. Ok, não tem problema. Mas a ação direta é no intestino grosso. Justamente. Quando a gente tem algum tipo de contaminação em excesso de bactérias, excesso de fungos, seja lá o que for por uma contaminação, o que acontece? O intestino faz o quê? Ele tenta expulsar pelo micro-organismo. Na expulsão, ele dá a dor, a cólica, a dor de barriga. E aí aquelas fezes saem com água. Porque a água não foi o quê? Absorvida. É isso aí. Agora, por favor, universitários, me ajudem. Vamos colocar agora o alimento que... Ó, tá vendo como ele está bem mais seco? Por que ele está mais seco? Porque a água foi. A água foi absorvida aonde? Ok. Isso aqui tudo é o que você, eu, nós não conseguimos digerir. Porque a gente mastigou pouco e comeu muito, ok? Sim. Que é o normal, né? Ô, professor, mas o cocô ele não é preto, sei lá? Marrom? Sim. E por que ele não está preso aqui nesse caso? Ah, deixa eu ver. Fala. Dá uma explicação. Porque não mastigou direito. Não? E não formou Cocô. sólido. Sim, é uma explicação. Outra. Cocô preto. Vou dar... Oi? Dependendo muda a coloração, né? Sim, mas por que a coloração escurecida? Do que comer, você tá comendo mais saudavelmente, no final é escuro, não? Eu acho que é por causa da alimentação, né? Tem a ver, mas não é a causa principal. O que a gente tem no intestino grosso que facilita a absorção da água? O que vocês acham? Não. O que você acha? Tem um pano no meu intestino. Já ouviu? Vou dar só uma dica, na verdade já cola, né? Lactobacilos, nossa, isso que eu ia falar. Lactobacilos. A gente tem as bactérias que já vivem no intestino e fermentam o alimento. A fermentação escurece, produz gases e dá um cheiro ruim das fezes. Não, pode. Professor, os gases também ficam dentro do intestino grosso, né? Sim, claro. Por isso que a gente, Toda hora. né? Toda hora. E é normal, porque são gases que vêm da digestão, da fermentação que acontece no intestino grosso. E aí, tá preparado para ver? O quê? Não. Vamos lá. Quando o alimento saiu do intestino grosso, né? A água foi absorvida, os sais foram absorvidos, o restante da absorção aconteceu, beleza? Agora eu vou entrar no processo do colo, do seco, do reto, e no reto, que é acima do ânus, tem um músculo chamado esfíncter. Ah, isso é O esfíncter anal, tá? Que a gente também tem o esfíncter no piloro, lá no estômago, que é que empurra o alimento para a parte maior do estômago. Esse esfíncter anal, ele vai começar a contrair e a dilatar pela presença das fezes aqui. Quando as fezes encostam no reto, obviamente que isso começa a fazer um processo de contração e dilatação. A dilatação faz com que a abertura do ânus aumente para poder passar o cocô, as fezes. Depois, obviamente, que contrai. Por quê? Porque não pode ficar dilatado, senão sai tudo e até o último dia vai sair. Então, o controle da contração e dilatação do esfíncter na abertura também é um processo natural. E aí, óbvio que a gente pode ter também uma ação do sistema nervoso? Pode, porque o esfíncter é um músculo que pode estar ligado ao sistema nervoso.
E aí a pessoa pode estar nervosa e dar uma prisão de ventre, ou de repente por causa do nervoso, da agitação, enviou uma resposta, isso aqui dilatou demais, a pessoa vai ter uma diarreia. E ela vai ter algumas fezes, vai sair em grande quantidade, que não era para sair tanto, mas vai sair porque o esfíncter está muito dilatado por causa do sistema nervoso. Pode acontecer também. Eu conheço uma pessoa que, tipo assim, esse negócio, esse esfíncter, então, a pessoa não consegue segurar para fazer cocô, então ela caga. Sim, naturalmente. É uma criancinha, mas Sim, porque a criança ainda não tem um certo controle sobre isso. Se ela é bem pequena ainda... É uns 4 anos, professor. Então, 4 anos ainda é muito pequena, então ainda tem essa dificuldade de controlar essa questão. A gente já sabe quando dá uma prendida. Pô, não é hora de eu fazer, eu tenho que esperar, chegar em casa, não é? A gente segura um pouco, não está na hora, dá tempo de chegar em casa ou de ir para um banheiro, porque a gente manda uma ordem e fala, não vai sair agora. Mas a criança não tem esse controle ainda. O sistema nervoso dela ainda está se adaptando. É por isso que, quando é muito pequenininho, ela faz cocô naturalmente. Precisa da fralda ainda e demora até essa adaptação. E também pode ser sistema nervoso. Crianças traumatizadas tendem ao quê? A não segurar nesse xixi nem cocô, é uma reação nervosa. Então até tudo dentro do nosso corpo é por causa do psicológico. Sempre, cara. Sempre. Tudo vai ter a influência ou o estímulo, a inibição do sistema nervoso. Então, alguma coisa do dia a dia pode atrapalhar tudo. Justamente. Então, numa pessoa, e a prisão de ventre, que a gente chama, pode ser por vários motivos. Excesso de ressecamento das fezes, porque a água é absorvida, mas ela não é absorvida 100%. Eu preciso que tenha um pouquinho d'água aqui, até para as fezes poderem deslizar sobre o ânus e sair, entende? Então quem Mas bebe pouca água tem dificuldade. tem, porque você absorve muita água, porque o teu corpo está pegando toda a água possível que você tem, seja ela pouca, e aí as fezes vão ficar ressecadas. E quem bebe muita água? A tendência é as fezes ficarem mais moles, normal. Mas isso é bom, porque você absorveu a água que você queria e a água também ajuda a descer as fezes no teu sistema digestivo comum, normal. Sim, as fibras fazem o quê? Você conseguir um ganho melhor. Por quê? As fibras impedem a gordura, o excesso de gordura, de adentrar. Esse excesso de gordura não adentra pela corrente e sai pelas fezes. Porque a gente precisa de gordura? Sim. Quem fala que a gente tem que comer gordura zero é mentira. A gente não pode fazer nenhuma dieta zero. Isso é só quando está doente. Porque senão a gente vai perder nutrientes de alguma maneira. As gorduras são importantes, tanto quanto as proteínas, quanto os carboidratos e os íons vindo dos alimentos. A questão é a quantidade, é a hora da alimentação, como vai se alimentar, o balanceamento. Tudo em excesso é ruim. Tá saindo? Tem problema. Tudo em excesso é ruim. Tá? Ó, vamos lá. Vou te mostrar. Chega o vídeo aqui. Excesso faz mal. Você sabe como você fazer? Tipo, Já Primeiro pra chegar aqui. vem pra cá. Ó. Aqui, ó. Que isso? Cocô. É você cagando. Ó. Olha. Você assim. Não, pô. Olha, gente. Graças a Deus. Professor, e a questão da diarreia? Aquele negócio que você falou, né? Alguma coisa que você comeu que... Tá? Ó. São as fezes. Normal? Sim. Entendeu? Professor, e o cheiro desagradável? Alimentação. E aí a gente entende que quanto mais gordura ou proteína eu vou comer, ou excesso de carboidrato, mais fermentação vai acontecer, mais gás vai liberar e mais fedorenta as fezes vão ficar. Professor, deixa eu fazer uma pergunta relacionada a todo esse processo. Qual é a diferença de tipo você comer e beber alguma coisa ao mesmo tempo, ou você beber alguma coisa uma hora antes ou uma hora depois? Então, Qual é a diferença que faz? a diferença é, quando a gente bebe alguma coisa antes de comer, você está diluindo as enzimas. Se você diluir a enzima, retarda um pouco a sua fome. Então você vai comer em menor quantidade.
água, você come menos. Você come menos. Entende? Se você comer e beber junto, o que você está fazendo? Você está provocando uma reação do estômago, principalmente de dilatação. Porque você está com um aporte de nutrientes, naquele caso, maior do que o necessário. Então a musculatura ela vai se dilatar. É quando a gente fica com aquela sensação de fastio com a barriga lá em cima, né? Sim. Estômago alto, como se fala, que a musculatura está estendida pelo excesso de comida e bebida junto. O que não é legal, porque dificulta a digestão. Entendeu? E aí o gancho que eu tiro disso tudo é a questão da obesidade. Porque, nesse caso, o excesso de comer, bebendo junto, o excesso de proteína, excesso de gordura, vai levar a absorção normal vai acontecer, no intestino delgado e grosso, porém, aquilo que a gente não conseguir absorver, a gente pode reter, né, quando forma-se os adipócitos, que são as células que acumulam gordura, o excesso de gordura que não foi digerida, que ficou retida, que a gente engorda. E aí essa gordura também, além dos adipócitos, ela cai na corrente e pode se transformar no colesterol ruim. E aí entupir as artérias, às vezes, causar problemas no coração, na circulação do sangue, o sangue ficar mais grosso, a pressão arterial aumentar, e uma série de outras doenças causadas pela alimentação errada. Vamos dizer assim. Eu vi, então, que é bom você beber 2 copos de água, come menos, engorda menos. Justamente. Mas assim, antes de comer, vamos supor, eu vou beber 2 copos d'água e vou comer logo em seguida, não é legal, é como se você comer e bebendo junto. Você pode, sei lá, beber. Beber enquanto come também. O que ele acabou de perguntar. Não, beleza, tranquilo. Então, é isso aí. É desse jeito, entendeu? Você pode beber um pouco antes, para diluir as enzimas e facilitar um pouco você não ter aquela fome muito grande. Mas não diminui a absorção, entende? A absorção vai acontecer. Você só não vai ter aquela fome desesperada de comer muito e comer em excesso e... enfim. Tá? Ok? Alguém quer mais fazer alguma pergunta em relação à digestão? Desde lá da boca, que a gente viu, passando pela faringe, esôfago, estômago, depois no intestino delgado, depois no intestino grosso, com o lançamento da bile, dos íons bicarbonatos do pâncreas, a absorção, no intestino delgado, depois do grosso, a absorção da água, formação do bolo fecal, fermentação. E aí depois a saída das fezes? Fala. Provavelmente nesse processo todo, essa não foi a quantidade toda que entrou. Então, esses resquícios disso aqui que ficaram pelo caminho por causa do problema não? Pode causar. Sim. Não, mas o que acontece depois, por exemplo, lá atrás, você representou a meia, o que sobrou lá? Não, olha só, sempre vai ficar restos de alimento no intestino delgado, não vou chamar de meia mais, né? Vai ficar sempre um resto de alimento aqui. Não como se tirar totalmente. Nem no grosso. O problema é que a gente sempre vai ter. Não sai tudo porque a gente não tem noção de quanto isso vai ser absorvido por completo. Claro que quando você come um pouquinho, até a tendência de absorção é maior e sobrar menos. Entende? Não tem como a gente saber. O que acontece é que se algum alimento ficar retido, e aí entra a alimentação errada, o que não conseguiu ser absorvido, o que não foi acumulado na forma de adipócito, pode virar no futuro uma questão de contaminação. Pode se tornar um pouco estranho, vamos tentar empurrar na forma de diarreia, na forma de expulsar esse alimento que sofreu uma fermentação em excesso ali dentro. Está entendendo? Alguma coisa de contaminação ficou retido, pode ter, sim, pode ter problema digestivo, sim, o excesso de alimento. Professor, deixa a Thais perguntar rapidinho, mas pode, segura a tua pergunta aí, não esquece, fala. é por isso que ocorre a lavagem? Sim, a A lavagem. mulher também ela vai parir, ela Sim, vai lavagem, isso aí, porque ela faz tanta força que pode sair, para não contaminar a criança, tá? Com as fezes e com os micro-organismos que vêm das fezes, da fermentação. Ou micro-organismos patogênicos também, né? Que pode ser de ordem sexual, tá? Por causa da relação anal, ou contaminação natural pela falta de asseio, ou qualquer coisa que possa
na roupa íntima, que pode estar entrando e pode, por exemplo, estar contaminando ali. Isso tudo sai nas fezes. Normal. De todo mundo. Tá? A diferença é a quantidade. A gente se acostuma a viver com as bactérias, a gente se acostuma a viver com isso. Quando a nossa imunidade está boa, ninguém fica doente porque tem bactéria no intestino. Quando a nossa imunidade cai, pode ser que haja algum problema. Você pode até ser nervoso. Pode? André? Professor, eu não sei se você já deve ter falado sobre isso, sobre beber água. Se eu beber água, o estômago vazio faz mal? Depois eu comer, se logo em seguida? Então, vamos lá. Pode acontecer quando a água está numa temperatura ambiente, não faz tão mal, mas quando ela está gelada ou congelada, sim, porque a temperatura do estômago é quente. Ali você tem ácidos que já aumentam a temperatura. Então você está dando um choque térmico dentro do estômago. Além da reação do choque térmico, justamente. Então, a dor que dá quando você está com muita fome e bebe água, né, na maioria das vezes, é o choque térmico da água com a parede do estômago. Né? E outra, você bebe água com muita vontade, porque está com muita sede, desesperado de sede. Você não bebe um copinho d'água, você bebe, sei lá, quase 1 litro, né? Um jarro todo. Eu bebo muita água. Não, sim, mas se você com muita sede bebe muita água de uma vez só, você está agredindo, dando uma pancada na parede do estômago. É claro que ele vai reagir com dor. E se você estiver comendo e bebendo um copo de água? Então, não é errado. Já viu que na alimentação as pessoas tomam uma taça, que isso ajuda a digestão. O que eu não posso é comer um prato de 2 kg de comida e tomar 2 litros de refrigerante ou 2 litros d'água, porque você está em excesso. Você tem um copinho d'água, uma taça de alguma coisa que ajude a digestão, que vai ajudar a quebra dos alimentos, justamente, não em excesso. Então, por exemplo, suco de limão, laranja no máximo. Aí depende da acidez do teu estômago. Se você já tiver tendência a gastrite, não.